Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui de novo para anunciar parte do texto da palavra de Deus, para a edificação de cada um de vocês e também para a glória do nosso grandioso Deus. Quero ler então o texto de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 31. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 31, que fala o seguinte: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Quem é? Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Muita gente acredita que José e Maria não tiveram outros filhos a não ser Jesus. Creem que Maria viveu virgem, daí ser tratada de Virgem Maria, e há dogmas que tratam desta virgindade de Maria, mãe de Jesus. Se este dogma estivesse correto, fosse verdadeiro, seria necessário criar e estabelecer um outro dogma, a do Virgem José, marido de Maria. José aparece pela última vez nos evangelhos, no relato em que Jesus, com 12 anos, vai com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando desapareceu e foi encontrado no templo 3 dias depois, discutindo com os doutores da lei. Você pode ver isso em Lucas capítulo 2, a partir do verso 41. Durante o ministério de Jesus, apenas a sua mãe é citada em várias ocasiões, mas José não, porque com toda certeza ele já tinha morrido. E é preciso dizer que, à luz do Novo Testamento, José e Maria tiveram outros filhos, portanto, nem Maria nem José morreram virgens. Alguns textos podem esclarecer isto. Vamos ver alguns deles. Mateus 1, verso 25, fala assim: Contudo, José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Em segundo lugar, Lucas capítulo 2, verso 7, fala assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mateus 12, 46 e 47 é um texto que é referente ao texto que nós lemos neste momento, então eu não vou ler esse texto. Em quarto lugar, Marcos 6, 3 a 5, fala o seguinte: Não é este o carpinteiro, se referindo a Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? João 2, verso 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João capítulo 7, versos 3, 5 e 10. Verso 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Verso 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. E o verso 10, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então ele subiu também, não publicamente, mas em oculto. Atos 1, verso 14, diz assim: Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 1 Coríntios 9, verso 5, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas.
Gálatas 1,19, a última referência, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Assim, Jesus viveu no seio de uma família constituída de pai, mãe e irmãos. Dirão alguns que essa família foi a mais abençoada do mundo, que nela não havia crises nem conflitos por causa de um de seus membros, Jesus. Mas não era bem assim. Dois textos para a gente ver algum probleminha que existia na família de Jesus, família carnal. Primeiro, Marcos 3,21, alguns dos seus parentes, inclusive os irmãos, naturalmente, queriam prendê-lo, porque, segundo eles, estava fora de si. E João 7,5 nos fala que seus irmãos não acreditavam nele. Então nós lemos um texto em que Jesus aproveitou a presença de sua mãe e irmãos para apresentar ao mundo a sua nova família. Uma família para a qual o próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, tem chamado outros para que participem dela. É uma nova família. Já tem 2000 anos. Bem, eu gostaria de falar neste momento sobre a nova família de Jesus. Apresentar, de acordo com o texto, essa família cujos membros estão espalhados por todo o mundo. Você que me ouve é parte dela. Muitos de vocês que me ouvem agora já são parte dessa família porque foram chamados para participar dela pelo próprio Deus. É bom que digamos que o fato de Jesus ter apresentado essa nova família não quer dizer que ele desprezou a sua família carnal, construída, conforme o texto, da sua mãe, Maria, e os irmãos. Sabemos que eles vieram fazer parte também dessa nova família. E o que veremos aqui é algumas características da nova família de Jesus. Então, em primeiro lugar, essa nova família de Jesus centraliza nele. O verso 34 diz o seguinte: então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar para os que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. A família entre os judeus, especialmente nos tempos de Jesus, era constituída de um homem e uma mulher casados com ou sem filhos. Nos versos 31 e 32, quem aparecem na casa em que Jesus está são sua mãe, seus irmãos e irmãs. José, marido de Maria, já tinha morrido. Se estivesse vivo, ele também estaria ali. Por isso, quando é anunciado a Jesus que sua família o procura, os entes missionados são mãe, irmãos e irmãs. Desde a morte de Jesus, desde a morte de José, a família de Jesus possa ter como referência a mãe, Maria. Vejam Marcos 6, verso 3, que diz o seguinte: não é este, se referindo a Jesus, o carpinteiro, filho de Maria? A vida da família carnal de Jesus girava em torno de Maria. Ela era a referência da família desde a morte de José. Era esta a perspectiva judaica sobre sua família carnal. Porém, com relação à nova família que Jesus apresenta aqui, ele é o centro dela. Os versos 32 e 34 falam de pessoas assentadas ao redor de Jesus em uma casa que talvez seja a casa de Pedro. Jesus estava dentro dessa casa e havia muita gente ao redor dele. Mateus capítulo 12, 46 e Lucas 8, verso 19 falam de uma multidão. Lucas afirma que esta multidão impediu o acesso da família de Jesus até ele. Alguém avisou da presença de sua mãe, de seus irmãos e irmãs fora da casa e que eles queriam vê-lo e falar com ele. Ao invés da família tentar entrar na casa,
a família pede para que seja chamado para sair da casa e falar com eles. Ele revela que sua mãe e seus irmãos eram aqueles que estavam à sua volta, ao seu redor. Nesta nova família, Jesus é o centro, não é Maria. Jesus é o centro dela. Os membros dessa família, que é espiritual, estão ao redor dele, ao redor de Jesus. O que sugere proximidade, intimidade, confiança exclusiva, fidelidade, unidade, atenção àquilo que ele diz, atenção à palavra dele. Você faz parte desta nova família, a família de Jesus? Paulo chama essa família de família da fé. Colossenses 6, verso 10, porque uma de suas características comuns a seus membros é a fé em uma única pessoa, Jesus. A vida deles gira em torno dele, de Jesus. Ora, Jesus é o centro de tudo, inclusive e muito mais ainda da igreja, de onde ele é o cabeça, que é o seu corpo, segundo Colossenses 1, verso 18. Ele é quem deu origem a este corpo, que é também chamado de família dele, onde ele é o centro da sua vida, onde ele está presente continuamente. O Senhor falou em Mateus 28, verso 20, e lembre-se de que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Paulo ainda afirma em Efésios 2, 18 e 19, que por meio de Cristo, judeus e gentios têm acesso ao Pai em um só Espírito. Os judeus viam os gentios são aqueles que não eram judeus, como estrangeiros e peregrinos. Em Cristo, essa divisão acabou. Os gentios são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você é parte dela. Deve glorificar, exaltar a pessoa de Deus por fazer parte desta família, porque você nunca no passado, andando longe de Deus, desejou isso. Mas um dia ele tocou no seu coração e te chamou a fazer parte dela, parte dessa família. E agora você, depois do toque do Espírito de Deus em sua vida, você não vê mais nenhuma entidade, nenhuma pessoa que já partiu desta vida como o centro dessa família. Você vê Jesus como o centro dela. E você está ao redor dele, junto com outros irmãos, milhares de irmãos, adorando a ele, o seu Salvador. Então, a primeira característica dessa nova família de Jesus é que ele é o centro. Em segundo lugar, meus queridos, nessa família, quem tem seus membros identificados é Jesus. O verso 34 fala, então ele lhes respondeu, dizendo, quem são minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Talvez encontremos aqui Jesus rejeitando ou desprezando a sua família carnal, mas isso não é verdade. Jesus valorizava a família e a igreja preserva este valor e ensina isto ao mundo. O mundo precisa aprender que a família é importante para ela, no nome de Jesus. O texto que nós lemos faz parte de um contexto no qual Jesus sofreu acusações. No verso 21, os seus parentes o acusaram de estar fora de si. Os versos 22 e 30 dos escribas, que afirmavam que ele estava possesso de Beelzebu e no nome dele expulsava demônios. Provavelmente, os familiares de Jesus tivessem ido até ele para socorrê-lo, para livrá-lo de alguma ação hostil da parte de alguns judeus. Este aparecimento da sua família naquela casa para falar com ele abre uma oportunidade para que ele, Jesus, aponte para aqueles que fazem parte desta nova família, que é uma família espiritual. O verso
34 apresenta um dado importante sobre essa nova família. Nem todos os que estavam ali são parte dela. Verso 20 fala de uma multidão que seguia Jesus. O verso 32 fala que muita gente, não a multidão, muita gente estava dentro daquela casa com Jesus assentados. E o verso 34 que Jesus diz que Jesus olhou para os que estavam assentados. Marcos diz que Jesus correu o seu olhar pelos que estavam assentados ao redor. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz que ele olhou para as pessoas sentadas em volta dele. Mateus 12, 49, diz, que é uma referência do texto que nós lemos neste momento, estendendo a mão para os discípulos. Ora, é bem provável que Jesus tenha olhado para aqueles que estavam sentados ao seu redor e apontado para os discípulos, não apenas os 12, como os membros desta nova família. Somente Jesus pode, com certeza, apontar na multidão quem eram aqueles que faziam parte desta nova família. Ele conhece cada um. Conforme João, capítulo 10, verso 14, Jesus fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Não embarcaram nessa família aqueles que querem. Não é uma decisão humana fazer parte dessa família. É uma decisão do próprio Deus em Cristo Jesus. Qualquer pessoa pode fazer parte da igreja visível, que é a igreja a qual você pertence. A igreja presbiteriana no Planalto. Ou a igreja presbiteriana. Desde que essas pessoas cumpram alguns requisitos. Porém, somente para aqueles que Jesus aponta, são de sua família. E são esses que têm a vida eterna. O fato de ser membro de uma igreja local, de uma igreja visível, não é garantia de vida eterna. Judas é um exemplo disso. Fazia parte do grupo apostólico, fazia parte dos 12 e foi exatamente este que traiu Jesus. E o Senhor sabia, desde que o chamou, que ele faria isso. Um dia, muitos que imaginavam pertencer a essa família apresentarão suas grandes obras realizadas em nome de Jesus. Sabe o que o Senhor vai dizer para eles? Nunca vos conheci. Mateus 7, 21 até o 23. Dá uma olhadinha lá. Os que são chamados pelo Espírito Santo de Deus para fazer parte dessa família nascem espiritualmente. Não foi assim que Jesus ensinou a Nicodemos, em João capítulo 3, do 3 até o 6? Essa família tem Jesus como centro e ele sabe quem são os seus membros. Sabe quem são eles? Eles conhecem. Sabe que você é parte desta família, como também sabe que alguns de vocês, espero que não seja assim, mas alguns daqueles que estão me ouvindo neste momento ainda não faz parte dessa família. E não basta querer a você fazer parte dela. É necessário que o Espírito de Deus toque no seu coração, de alguma maneira, do jeito que Ele quer, do momento que Ele quer. E talvez você já tenha sentido esse toque especial na sua vida, mas até hoje decidiu por dizer não ao apelo. Se Deus quer você como pai dessa família, um dia haverá uma chamada tão forte que você não poderá resistir. Enquanto isso, a exemplo de Maria, dos irmãos e irmãs de Jesus, você continua fora. Mas o Senhor, um dia, pela graça dele, o colocará dentro dessa nova família. E ele sabe se você é ou não é, fará ou não fará parte dessa família. Mas, além dessa família de Jesus tê-lo como centro,
e de saber quem são seus membros, essa família tem uma base sólida, muito sólida. A nova família de Jesus faz a vontade de Deus. Verso 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe, falou Jesus. Pergunta que alguém poderia fazer: como ingressar nessa família? Jesus afirma que aqueles que ingressam nessa família, que é pela graça de Deus, devem obediência a Deus, devem fazer a vontade de Deus. Jesus não fala de alguns mandamentos que os membros têm que cumprir, embora os membros observem os mandamentos de Deus, porque é da vontade de Deus. Então ele não citou mandamentos como ele citou aquele jovem rico que queria herdar a vida eterna, mas não sabia o que fazer. Perguntarão alguns: é só isso? É só fazer a vontade de Deus? Não é só isso. É tudo isso e mais um pouco. No Sermão do Monte, Jesus fez a seguinte advertência: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, verso 20. Fazer a vontade de Deus não é algo assim tão simples como muita gente imagina. A exigência é enorme. Fazer a vontade de Deus é difícil, muito difícil para alguns. Não é tão simples assim como você possa imaginar, mas é agradável fazer a vontade de Deus. O salmista, lá no Salmo 40, verso 8, ele falou o seguinte: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Samuel disse ao rei Saul que o obedecer é melhor que o sacrificar. 1 Samuel 15, verso 22. Os apóstolos disseram diante do Sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E por que eles fazem isso? Porque é mais importante obedecer a Deus do que ao homem, porque são parte da família de Deus. E os membros da família de Deus obedecem o Senhor. O grande exemplo de obediência, claramente, é Jesus. Filipenses 2, verso 8, olha o que Paulo fala sobre ele. Ele, Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Segundo Jesus, quem entra no reino é aquele que faz a vontade de Deus. Mateus 7, 21 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus, meus queridos, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus manda que façamos conforme a sua palavra. Paulo diz que a vontade dele, de Deus, é boa, é agradável e é perfeita. Romanos 12, no verso 2. Então, fazer a vontade de Deus é um critério para quem já é parte da família de Jesus. Para quem é parte dessa família, há uma obrigação de fazer a vontade de Deus. Este não é um critério para aqueles que desejam fazer parte da família de Deus. É uma obrigação para quem está dentro da família, quem já é parte da família. Para você que não é parte da família, não, o Senhor não pede isso de você. Mas quando Deus vier sobre a sua vida e tocar no seu coração e chamá-lo para fazer parte dessa família, aí sim, você terá que obedecer a Deus. Por isso é Deus quem faz a obra no coração do pecador. O homem está tão completamente corrompido pelo pecado que é incapaz e inabilitado para pertencer a esta nova família. Por isso, ele precisa de uma ação especial do Espírito Santo de Deus em sua vida para levar ao arrependimento
de seus pecados e ser uma nova criatura. E isso ocorre na vida daqueles que Deus conheceu de antemão. Romanos 8, 29. É assim que o pecador transformado pelo toque regenerador do Espírito Santo se torna apto para pertencer à família de Jesus. E apto para fazer a vontade de Deus. Para você que já é dessa família, mas tem alguma dificuldade em fazer a vontade do Senhor, cumprir a vontade de Deus, eu vou te passar um versículo para você fazer esta oração, que é a oração do rei Davi sobre isto. Salmo 143, verso 10, olha o que Davi pede ao Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Salmo 143, verso 10. Faça essa oração para Deus. Os membros dessa família de Jesus devem passar fome para que possam comer a mesma comida dele. João 4, verso 34, olha o que o Senhor diz. A minha comida consiste em duas coisas. Tá? Primeiro, fazer a vontade daquele que me enviou. Em segundo lugar, realizar a sua obra. Então, eu creio que nós devemos ter fome de fazer a vontade de Deus. E a maneira de saciar esta fome de fazer a vontade de Deus é fazendo a vontade de Deus. Para concluir, meus queridos, já passei muito tempo com vocês. Vamos então concluir este sermão. Então, que família é essa, né? Que família é essa? A família de Jesus. Respondemos a essa pergunta olhando para Gálatas capítulo 6, verso 10, que fala assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Outro texto, mais claro, Efésios 2,19, fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Texto que nós já lemos anteriormente. A nova família de Jesus é a igreja, que é o seu corpo e da qual ele é o cabeça. Não a IPB, não me refiro à igreja presbiteriana ou a outra denominação qualquer, mas a igreja formada por todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Grande parte dessa família já está no céu. Glória a Deus. Outra grande parte dessa família de Jesus ainda está neste mundo. Você que me ouve, por exemplo, e eu, nós somos parte dessa igreja, dessa família de Jesus que ainda está nessa vida. Estamos aqui ainda. Outro grande número ainda se juntará a ela à medida que Deus, em Cristo, vai salvando os pecadores pelo toque regenerador do Espírito Santo. Que família grande, né? Que família grande. Quando isso acontecer, ingressando nesta família, saberão que a nova família de Jesus, a qual pertence, tem ele como centro. Verso 34 que nós já lemos. Em segundo lugar também, ele perceberá que essa nova família tem seus membros identificados por ele, Jesus. Foi ele que apontou e disse: este é da minha família, este é da minha família, este é da minha família. Um dia apontou para você. E você agora é parte dessa família, no nome de Jesus. Em terceiro lugar, como a gente viu, essa nova família a qual você pertence, cada um de vocês, membros dessa nova família, deve fazer a vontade de Deus. É o critério para aqueles que são da família de Deus, não para aqueles que querem entrar na família de Deus. Porque eles não conseguem fazer a vontade de Deus, mas você que é parte dela, consegue em nome de Jesus. Então, como parte dessa família, Jesus é o centro da sua vida? Ou você tomou o lugar dele? Ou você vê a sua família carnal, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu futuro como centro da sua vida? Jesus é o centro
deve ser o centro da sua vida, você que é da família de Deus. Como parte dessa família, Jesus vai em sua direção e afirma que você é parte dessa família. Paulo fala que o Espírito de Deus revela ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito vem sobre os crentes para dizer a ele que ele é filho de Deus. O Espírito de Deus não vem sobre os incrédulos para dizer que ele não é filho de Deus. Ele fala para os filhos, para aqueles que são membros da família de Deus, que você é parte dela, no nome de Jesus. Então, Jesus pode apontar na sua direção e dizer, você é meu filho. Amém. Outra pergunta. Você é obediente ao Deus Pai? Você é obediente a Deus como Jesus, o seu irmão mais velho, foi? É complicado, difícil. A oração de Davi. Ajuda-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Eu quero fazer, me ajuda. Me ajuda. Me dê força, me dê fé, confiança, para que eu faça a tua vontade. Eu quero fazer, pois sou parte dessa família, a família de Jesus. Então medite nessas perguntas, medite no sermão dessa noite. Você, meu irmão e irmã, da grande família de Jesus. Que Deus te abençoe neste dia e sempre para a glória de Deus. Amém.